Eu quero pedir que você preste atenção, um pouquinho mais do retorno. Pode diminuir um pouquinho na frente, um pouquinho mais aqui para mim, por favor. Eu quero pedir que você preste atenção nessa tela. Fernando vai colocar, podem baixar um pouquinho a luz. Eu queria que você lesse, mesmo que de longe, eu vou te ajudar, você vai lendo aqui. Desafios pessoais e familiares. Eu reuni alguns, você talvez pense em outros, mas, primeiro, falta de fé, incredulidade, medos. Geralmente isso é resultado de pouca palavra, pouco estudo da palavra. Mas são coisas que acontecem, inclusive com quem está estudando a palavra. Falta de fé, incredulidade, medos. Outros desafios pessoais e familiares. Reclamações contínuas, murmuração. E muitas vezes vem num formato assim, mais disfarçado, de só contando, só se expressando, ou só compartilhando para pedir oração, mas muitas vezes a raiz é mesmo reclamação ou murmuração. Desafios pessoais e familiares, insubmissão à liderança. E talvez a gente possa ouvir uma expressão como essa e pensar só em igreja, porque empresa é mais raro você usar constantemente a palavra liderança. Tem alguns seminários, mas no dia a dia é o seu chefe, seu chefe. Na igreja que talvez essa questão insubmissão à liderança seja algo assim mais forte, né? Que tem a raiz na independência. Não é só uma dificuldade com o líder, mas é um estímulo o tempo todo à independência. Desobediência e rebelião, isso muito em família, muito em família. Mas acontece também nos ambientes de trabalho, na igreja, na comunidade, na reunião do condomínio. E isso tem raiz em falta de vínculos. Próximo, escassez de recursos naturais, seja água, seja alimento, seja finanças. Desafios pessoais e familiares, condições climáticas, ambientais diversas. E aqui eu explico porque esses elementos foram extraídos da história de Israel no deserto, porque a Bíblia nos mostra que o deserto é a vida, e é no deserto que a gente encontra muitos desafios. E talvez não seja só o problema do frio ou do calor intenso, talvez seja algo emocional, espiritual, desafios pessoais e familiares, ali como perdas humanas, envelhecimento dos nossos familiares, enfermidades e luto, também são desafios pessoais e familiares. E algumas pessoas carregam isso por muito tempo. Conflitos com povos vizinhos, territórios hostis, embora fosse a realidade de Israel, foi vivida por Israel para nos ensinar hoje. E é o que acontece, às vezes, com família, com vizinho, com colegas, conflitos com as pessoas à volta. Desânimo espiritual, abandono da aliança com Deus, idolatria. E a raiz está na falta de intimidade com o Senhor. Há também desafios pessoais e familiares com relação ao governo da igreja. O que eu penso, o que eu acho de igreja, por isso nós vamos ter muitos desigrejados. Eu não quero igreja, eu não gosto de igreja, eu estou magoado, estou ferido, nunca mais. Conflitos. Ou do governo da nação, como estamos vivendo. Isso diz respeito às questões de líderes, as questões com o ser humano que lidera. E eu queria colocar para vocês, qual desses você acha que você identifica imediatamente como algo ativo, manifestando em você hoje? Quais desses desafios pessoais e familiares você diz assim, isso aqui é comigo? Talvez você possa até dizer assim, não, eu tenho 4 ou 5, eu tenho todos esses, pastor, tenho todos esses. Eu queria que você fosse honesto com você mesmo. Quais são os meus?
falta de fé, incredulidade, medos, reclamações contínuas, murmurações, submissão à liderança, desobediência e rebelião, escassez de recursos. E aqui, olha, em submissão à liderança, isso tem a ver com esposas. Tem muita esposa que é muito mandona, muito autoritária, muito impositiva. Mas tem a ver com maridos. Tem muito marido que é frouxo, que não se posiciona. Não estou falando de grito, não estou falando de mandar. E não estou dizendo que é o marido que manda. Estou dizendo que na função de cada um, havendo insubmissão, haverá conflito. Desobediência, rebelião, escassez de recursos, as condições climáticas, o ambiente, as perdas. Às vezes é você carregando uma dor o tempo todo, você não fala para ninguém, mas a dor está ali, a dor da perda. Pode ser uma perda circunstancial, relacional, pode ser uma perda mesmo da morte, o luto. Conflitos com povos, com vizinhos, com territórios hostis, ambiente de trabalho, ambientes hostis, pessoas, desânimo espiritual. Você vem ao culto, mas você vem assim. Se a gente conversava, pastor, assim, está tão difícil, pastor, estou tão desanimado. Governo da igreja, governo da nação, qual desses conflitos, ou quem sabe algum outro que você identifica rapidamente? Você não pôs aí, mas eu quero evidenciar um meu aqui, é esse, assim, assim. Fecha os teus olhos por um instante. Põe isso diante do Senhor. Senhor, eu tenho esse conflito. Você pode eleger só um, mesmo que você tenha 2, 3, identificou ali 2 ou 3, eleja um único. Senhor, eu tenho isso é real, e eu estou trazendo no teu altar nesta manhã. E não só vivenciando ou experienciando esse momento que o pastor está conduzindo, mas eu estou trazendo no teu altar. Eu fui incentivado ao ler essa tela, ao ouvir essa condução, mas eu estou intencionalmente trazendo no teu altar essa questão, ou essas questões pessoais. Juntos, ainda com seus olhos fechados, concentre nisso. Talvez você seja uma pessoa agitada, não consegue concentrar muito, mas isso é extremamente importante para você. Desenvolver a habilidade da quietude, da meditação e de conversar com o Espírito Santo na sua mente, nos seus pensamentos. E juntos nós vamos dizer: Senhor, eu quero uma manifestação do Senhor nestes dias, de tal forma que nesta semana, eu estou pedindo nesta semana, haja um mover do Senhor que vai me dar uma experiência nova nesse assunto, em que eu vou mudar a forma de ver, de pensar, de sentir e de agir em relação a esse desafio ou a esses desafios, Senhor. Senhor, nós estamos pedindo juntos ao Senhor nesta manhã. Incluímos aqueles que participam pela internet ou estão ouvindo essa ministração em outro tempo. Nós estamos pedindo: Senhor, toma nas tuas mãos. Eu quero entregar, eu quero aprender a descansar, eu quero aprender a buscar no Senhor as respostas da tua palavra acerca desses desafios que eu tenho. E eu quero ouvir o teu Espírito Santo nessa semana. Eu quero ver o teu Espírito Santo agindo. E eu me comprometo com o Senhor. Eu vou testemunhar de coisas que o Senhor vai fazer nesta semana, porque eu estou colocando esses desafios no teu altar. Convido você a ficar de pé. Por um instante você vai orar com outra pessoa, que não o seu cônjuge. Um homem com um homem, uma mulher com uma mulher. E preste atenção antes de você se locomover, que talvez seja necessário, você vai
dizer a essa pessoa que está ao seu lado, qual é o seu desafio colocado no altar. Você não vai contar uma história, você não vai desenvolver detalhes, talvez você não queira e não possa contar alguma questão, mas você pode expor. Eu enfrento um desafio assim, assim e assim, e eu coloquei isso diante do Senhor. Foi uma frase. E você vai ouvir do outro ou da outra, e vocês vão orar juntos, um pelo outro. Façam isso agora. Se for preciso estar num grupo de 3 aí, olha, porque não encontrou alguém, esteja com 3. Você não precisa ler de novo, você já orou. Você pode falar do seu coração. E nós estamos levantando um altar de oração. Estamos levantando um incenso nesse altar, nossas orações, juntos como igreja. Nesta semana, nós estamos pedindo ao Senhor que haja manifestação do Teu Espírito Santo em cada um de nós. Ouve, Senhor. Ouve o coração, recebe no teu altar. Oramos uns pelos outros. Manifesta o teu poder nestes dias. Que olosombo ferate. Que liolomo shetelefetevestrate. Quebra as cadeias, Senhor, quebra os grilhões, caia por terra as fortalezas, os sofismas, e inunda nossas vidas, Espírito Santo. Tudo que fere dará pelo Nós te bendizemos nesta manhã, Senhor. Incendeia a lenha que colocamos, os depósitos que colocamos no teu altar. Que a nossa oração como incenso suba ao teu trono. E nós te bendizemos pelo privilégio que temos
de nos reunir como igreja. Já foi dito aqui, Senhor, nesse altar hoje, o privilégio e a alegria de nos reunirmos como igreja, cultuar a Ti, ouvir a Tua palavra, comungar uns com os outros, orar uns com os outros, orar uns pelos outros. Obrigado, Senhor. Nós nos unimos em oração pedindo que nestes próximos dias, que o Senhor manifeste o Teu poder, a Tua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém, meu irmão. Você pode se assentar. Irmãos, inúmeras vezes nós experimentamos coisas de Deus e seguimos sem nos lembrar delas. Inúmeras vezes. Elas acontecem, vem o alívio e imediatamente a gente segue a vida e a gente não se lembra delas. E um dos tesouros da festa de tabernáculos é nós fazermos uma lista dos motivos de gratidão de outubro do ano passado até outubro desse ano. E eu quero incentivar mais uma vez você a fazer isso. Parar diante do Senhor essa semana, eu quero fazer uma lista. Eu vou pegar a minha agenda, eu vou ver todas as anotações. Eu quero me lembrar de tudo que já passei, as coisas mais insignificantes. Conta de luz, dia 13. Gente, aqui eu paguei a conta de luz, estava na minha agenda. Não, mas é mais do que isso. Todo dia 13, sei lá o dia que for. Vou fazer a lista. Eu me lembro, quando o Rafa nasceu, eu estava lendo um livro do fundador da Jocum, e ele estava contando umas experiências que eu fiquei impactado. Eu fiquei impactado. E eu me atrevi a falar com o Senhor: Deus, eu nunca tive uma experiência assim. E aí o Senhor me fez entrar para um jejum, e nem era por causa disso. Eu não associava as coisas. E nesse jejum o Senhor me deu uma visão. Uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo com uma visão específica, com detalhes que acompanham a minha vida até hoje. E eu simplesmente agradeci ao Senhor, achei aquilo lindo, maravilhoso e segui a vida, esqueci daquilo. E lá naqueles dias que eu fiz a oração: Senhor, eu nunca tive uma experiência profunda com o Senhor. Eu estava sentado com um amigo e na conversa foi oportuno contar: Deus me deu uma visão há alguns dias atrás. E na hora que eu comecei a contar o que Deus tinha feito comigo, o Espírito Santo falou assim: você acha que essa experiência não é tão impactante quanto as que você leu no livro? Há 32 anos atrás, quando o Rafa nasceu, o Senhor me deu essa experiência. Preste atenção, com mais detalhe, nas coisas que eu estou fazendo, te dando, te permitindo viver, porque nelas estão as experiências maravilhosas que outro escreve e para os outros parecem sobrenaturais, mas para você que passa, tende a ser normal e esquecida. Eu estava agora de manhã aqui. E o Marcos começou a ministrar sobre os dízimos e ofertas, e o Espírito Santo falou comigo: abra sua conta, porque tem um recurso lá. Não tem, Senhor, eu sei que eu não tenho. E eu não insisti com o Senhor, eu aqui
Sabia que não tinha, mas imediatamente eu abri a minha conta e tinha um recurso lá. E eu imediatamente falei assim, vou dizimar, e dizimei. Fechei tudo, entreguei, daí a pouco o senhor falou comigo assim, você não prestou atenção? Que você não estava pensando nisso? Que não tinha recurso na sua conta? E que eu falei com você, tem um recurso na sua conta, e você abriu e tinha um recurso, e você deu o dízimo e segue a vida. Não, você precisa prestar atenção nas coisas que eu estou fazendo. Tabernáculos é uma festa de milagres de Deus, de ações de Deus. Mas eu e você precisamos prestar atenção e decidir testemunhar. Você pode ter experiências nesta semana com o Espírito Santo e esquecê-las. Mas em algum momento o Espírito Santo vai te lembrar, você viu que você colocou no altar a questão dos seus desafios pessoais ou familiares, e eu estou respondendo, eu estou atuando. E incendiar essa expectativa, esse desejo, essa não só a esperança de quem acredita que um dia pode acontecer, mas a esperança de quem está esperando, porque vai acontecer. E assim será com cada um dos elementos que Deus está nos dando nessa temporada de tabernáculos. A cada ano o Senhor nos dá algo especial, todos os anos. Uma ministração específica, e talvez a gente seguiu a vida e nem volta nelas. Mas são tesouros, são chaves. É possível que você tenha ouvido de alguém, eu não gosto desse negócio de tabernáculo, de festa, é uma coisa de judeu. E talvez você possa ajudar essa pessoa. Porque alguém que se fecha para uma questão, se fecha para várias outras. Alguém que não enxerga um caminho do Senhor num aspecto, também não está enxergando vários outros aspectos da sua vida. E talvez por isso esteja chorando, orando, insistindo, ou estacionado. Eu quero, Senhor, ser uma pessoa sensível e que presta atenção. Por isso eu quero parar a correria desse mundo. Eu quero parar até mesmo a quantidade de recursos que eu vou gerindo, que eu vou usufruindo, eu quero parar, eu quero dar passos cada vez mais largos, maiores, mais intensos na minha vida, de simplificar por meio do contentamento e me concentrar em menos coisas, mas que eu vou prestar atenção diligentemente. Acima de todas, minha vida e minha intimidade com o Senhor. Nós estudamos, domingo passado, sobre o Éden. Está semeado até para as crianças que entenderam. O Éden era uma instância de habitação de Deus, de intimidade, de relacionamento. E esse é o propósito de Deus. Vimos na lição na terça-feira, na ministração da terça-feira, o Arthur ministrou sobre o tabernáculo no deserto. Porque uma vez que o homem saiu do jardim do Éden, por causa do pecado, o homem se debandou completamente. As religiões pagãs, os demônios, os cultos, as estruturas que até hoje são as estruturas religiosas, pagãs, místicas, demoníacas de idolatria, continuam prevalecendo. E o Senhor tirou daquele ambiente chamado terra de Ur dos Caldeus, tirou Abraão e fez dele uma nação, a nação de Israel, e o chamou para ser o primeiro homem da terra a proclamar e a viver um só Deus. Desde Adão e Eva, fora do jardim do Éden, os povos buscavam ansiosamente por Deus, os demônios entraram, foram legalizados, e milhares de deuses, milhões de deuses. O animismo não é só uma realidade hoje de algumas nações, sempre foi da humanidade. E aí Deus vai e retira Abraão da terra dele, do povo, da parentela, assim, você vai ser o primeiro homem que vai proclamar, e vai viver, vai desenvolver uma família e um povo que adora a um só Deus.
ou único. E ali Deus levanta esse povo e no meio do deserto, permite o povo passar por todas aquelas tribulações, e no meio do deserto Deus estabelece com detalhes, com recursos de ouro, prata, bronze, madeira, todo tipo de especiaria. Deus levanta um tabernáculo no meio do deserto com um propósito. Eu quero anunciar para vocês que vivem aí com todos os outros deuses, que existe um só Deus e que Ele gera um ambiente que antes era o Éden, agora vai ser provisoriamente um tabernáculo no meio do deserto, e por onde vocês andarem, vocês vão montar e desmontar esse tabernáculo. Eu virei com a minha glória, a minha presença, ali eu vou conduzir vocês. Na lição das células, vocês estudaram o tabernáculo de pedra, porque o povo de Israel terminou a caminhada no deserto, entrou e conquistou a terra, e estabeleceram em Jerusalém um templo. Salomão construiu um templo com rituais de culto, assim como era no tabernáculo. E ali Deus vinha. Os historiadores dizem que a abóbada do templo de Salomão, de ouro, brilhava a quilômetros de distância no deserto. Os viajantes passavam e havia uma história espalhada por todos os povos. Lá no deserto, lá no meio de Jerusalém, na terra de Israel, há um templo, a abóbada de ouro dele, as coisas que brilham são tão tremendo, nunca houve nada na terra semelhante àquilo. E não só isso, lá dentro o Deus deles revela, faz eles vencerem, faz eles prosperarem. É algo assim que não existe em nenhum outro lugar. Por isso a rainha de Sabá veio ver. E a glória de Deus se manifestava no tabernáculo de pedra. Ontem o Ismael ministrou, e nós estamos tendo a alegria e o privilégio de receber ministração de palavras de vários irmãos aqui. E nós estamos investindo para que não só eu ministre, ou não só a Dani ministre, ou não só o Marcos, mas vários irmãos que estão sendo ministrados por Deus, conduzidos, preparados por Deus para o dom da querigma, da palavra. E nós recebemos ontem do Ismael algo tão especial sobre eu e você somos o tabernáculo, não mais um templo de pedra. Nunca mais, nenhuma catedral que veio, seja na Idade Média, seja hoje, nenhuma catedral, nenhum prédio, nenhum templo é mais o lugar da presença de Deus. A presença de Deus não está mais no Jardim do Éden, não está mais no tabernáculo no deserto, não está mais no templo de pedras de Jerusalém. Agora a presença do Senhor é dentro de mim. E eu preciso cuidar disso. Eu preciso cuidar desse tabernáculo que sou eu. Preciso cuidar. Eu não posso ir, o que o diabo vai fazendo é ir nos levar no ritmo louco, insano, sem pensar, dominado. E ele diz assim no aplicativo: você gosta disso. Se você assistiu isso, bom para você é isso. Se você pensa assim, se você age assim, se você foi em tal lugar, se você usa isso, isso aqui que é bom para você. E nós não estamos percebendo, mas nós estamos sendo manipulados o tempo todo. Não se pensa mais. Um dos grandes dilemas hoje dos relacionamentos, do trabalho, da interdependência, é que as pessoas não pensam. As pessoas vão sendo levadas assim por emoção. E E o Senhor quer que eu e você paremos para pensar, meditar. Eu sou um templo de Deus. Eu não posso sair vivendo guiado pelo sistema, na correria do mundo, porque todo mundo está dizendo que tem que ser dinheiro, trabalho, correria. Pastor, é muito trabalho, pastor. Pastor, sem tempo, família, sem tempo. Não, Senhor, eu vou fazer uma virada de rumo, arrependimento, e eu vou definir para a minha vida um outro ritmo. Posso ser chamado de louco, de doido, mas eu não serei, sabendo que não é na força do meu braço, mas pela palavra. Eu sou o templo de Deus. Eu quero ter tempo para ouvir o Espírito Santo. Eu quero ter tempo para adorar o Senhor sozinho em casa. Eu quero ter tempo para ler a palavra sozinho em casa. Ler a palavra com os meus filhos, em família. Eu sou o templo. O Espírito Santo anda nessa terra dentro de mim.
dentro de você. Então eu quero, Senhor. E por último, o quinto tabernáculo, é o tabernáculo que esperamos. É, na verdade, a consumação da festa de tabernáculos, que Jesus desce nas nuvens e se encontra com a igreja, e nós nos unimos com Cristo por toda a eternidade. Em outras palavras, ou num detalhe de extrema importância, a igreja não estará mais na terra. O Espírito Santo não estará mais na terra. O que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja na terra, a gente precisa mergulhar, estudar, tem muitas hipóteses, tem muitas especulações, tem algumas coisas que Deus já disse, mas é algo sem tamanhos, sem perspectivas, sem nenhum precedente. A vida terrena sem a igreja e sem o Espírito Santo. Eu preciso ser o tabernáculo, porque ele vai descer e ele vai tabernacular-se em quem é seu tabernáculo. E fica uma parábola simples, que se você nunca leu, leia em casa nesta semana, como prioridade, como assim, o que vai te salvar do câncer, da morte precipitada, ou de qualquer outra desgraça. Leia essa parábola. A parábola diz de 10 virgens, e a palavra diz que as 10 virgens eram a noiva. Está claro, Jesus não errou na ilustração. A Bíblia diz que as 10 noivas são a virgem. Só que 5 delas eram imprudentes, não tinha vida nem relacionamento com o Espírito Santo, por isso suas lâmpadas estavam sem óleo. E quando chegou o noivo, arrebatou a noiva, só com as 5 que tinham óleo. Não adianta eu e você irmos para especulações teológicas, doutrinárias, sobre que horas que a igreja arrebata, que não arrebata, se fica, se não fica. Não adianta. A única coisa que eu preciso é, Senhor, eu não posso ser uma das virgens nécias, tolas, que não tem uma vida com o Espírito Santo profunda, que não tem óleo do Espírito Santo, que continua tomando as decisões e conduzindo a vida nas prioridades deste mundo, na correria deste século. Eu sou o teu templo, e eu quero subir com Cristo, eu quero me encontrar com Cristo nos ares como igreja, e então virá o tabernáculo eterno. Naquilo que nós estamos compartilhando, chama-se tabernáculo Shel Zahav. Shel Zahav é uma expressão muito conhecida entre os hebreus, no hebraico, porque significa de ouro. Shel Zahav, de ouro. E desde o início, quando a gente vai em Jerusalém, a gente ouve essa expressão abundantemente. Yerushalayim Shel Zahav. Jerusalém de ouro. E é impressionante que você vai em Jerusalém agora, hoje, e em qualquer tempo, depois da reconstrução, a partir de 1948, você chega lá, a cidade é dourada, porque há uma lei municipal que diz: todas as construções só podem ser revestidas dessa pedra, e é uma pedra que tem a coloração dourada. É um amarelo leve, mas quando o sol bate na cidade de Jerusalém, é algo assim extraordinário. Não existe outra cidade no mundo tão linda quanto Jerusalém. E ninguém tem ideia, ou melhor, muita gente nem tem ideia. Por que uma lei dessa? Porque Deus mantém no símbolo terreno o que é eterno. Jerusalém Shel Zahav, Jerusalém de ouro, porque a Bíblia diz que a cidade celestial, para onde nós vamos, que é o próprio Senhor, que é o tabernáculo eterno, é de ouro, é cheia da glória.
Um que desconhece a Bíblia, assim, você acredita mesmo que vai ter um negócio de ouro lá os crentes acreditam no negócio que vai ter um templo de ouro lá no céu, uma cidade toda de ouro. Eu não sei te dizer como vai funcionar o físico, o material e o intocável, intangível do eterno, mas a Bíblia diz que o ouro que há nessa terra foi colocado por Deus nessa terra, porque ele representa nessa terra glória, soberania, brilho, grandeza. E a Bíblia está nos dizendo que para onde eu e você vamos, se nascemos de novo, é uma cidade, é um lugar de habitação, é um lugar da presença da glória de Deus, do trono de Deus. E essa consumação da festa que vem com a vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja precisa ser uma expectativa no meu coração e no seu coração. Se uma autoridade, um rei muito poderoso, falar com você, amanhã eu vou passar na sua casa e nós vamos para uma viagem muito especial, você vai no meu jato particular, você vai ficar no meu palácio, lá na minha ilha, eu não sei que horas eu vou passar, mas esteja em casa quando eu passar. Se sua vizinha te chamar para a casa dela, você fala assim, não saio de casa hoje. Se seu parente te chamar, vem aqui em casa, não sai de casa hoje. Se der vontade de ir ao banheiro e na sua casa não tem banheiro, você não sai de casa hoje. Se eu acredito que o rei vem, que Jesus vem me buscar, eu preciso andar com a minha vida do modo digno de alguém que diz assim, eu estou aguardando a vinda de Jesus. Por isso eu estou colocando meus dilemas, meus desafios, minhas amarras, meus defeitos, minhas humanidades, minhas carnalidades no altar do Senhor. Porque eu quero me encher do Espírito Santo. E quanto mais eu me esvazio dessas coisas, mais eu posso ser cheio do Espírito Santo. Isso significa ter óleo nas minhas lâmpadas. O quinto tabernáculo é o ensino que não para aqui, não pode ser só hoje. Também não vai depender da igreja, não vai depender do pastor. Pastor, nunca mais você fez isso, nunca mais falou sobre aquilo. Esquece, irmão. Nós só temos 58 domingos no mês, no ano, e provavelmente você não vem em alguns deles, e a gente vai ter que tomar esses 58 domingos com várias outras coisas. Não pode depender só de você vir aqui num domingo. Então põe na lição da célula, não pode depender, irmão. É você que vai para o altar do Senhor. Assim, eu sou o tabernáculo. E eu quero a presença do Espírito Santo em mim de tal forma. E aí você começa a entender coisas da cultura, coisas da natureza, na cultura do povo hebreu, na cultura dos povos que aprenderam com a Bíblia e com o povo hebreu, principalmente na cultura em Israel. Havia um acordo. Não sei se isso ainda permanece hoje, se encontra alguém que mantém isso, mas sempre, durante séculos na história de Israel, havia um acordo entre um rapaz e uma moça. Os pais do rapaz e os pais da moça, junto com o rabino e os anciãos da comunidade, concordavam que eles então se casariam. Nunca tinham se abraçado, muitas vezes nunca nem tinham se visto, ou muitas vezes eram pessoas mesmo ali que cresceram juntas e aquilo floresceu e eles entenderam que eram para estar juntos, então vão diante de Deus na vida dos pais e na vida do rabino, da comunidade e dizem assim, nós vamos nos casar e fazem uma aliança de noivado. José fez essa aliança com Maria. Então o rapaz volta para a casa do pai e o pai lhe ajuda a construir uma casa para ele trazer a esposa e ir morar. O que acontece é que muitas vezes isso era distante e ele nunca mais voltava na esposa ou na noiva.
quando ele voltasse, seria para levá-la para casa. Consumar o casamento. Então a noiva preparava todo o enxoval, os pais da noiva preparavam, ficava aquela expectativa toda, não tinha muita coisa para fazer, graças a Deus não tinha o que nós temos hoje, para, meu Deus do céu, tanta coisa, tanto dinheiro, tanta festa, tanto detalhe. Não, era coisa simples, era algo só no altar do Senhor. Então no dia em que o noivo chegava, não tinha e-mail, não tinha carta, não tinha como corresponder, ela tinha que estar pronta, mas podia acontecer do noivo ter um amigo e o noivo enviar mensagens. E o amigo ia lá, olha, está quase pronto. Cultura, tradição humana que expressa valores do reino de Deus até hoje. Isso não é nada mais do que Jesus foi, o Pai vos preparar morada. Vou para o Pai e Ele vos preparará morada. E quando eu voltar, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, eu vou levá-los. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que está preparado para aqueles que hão de herdar a vida eterna. Mas eu posso enviar o amigo Espírito Santo. E se ele habita em vocês, esse é o selo da redenção, diz o apóstolo Paulo. Não é a igreja que você pertence, não é a religião que você pertence, é o seu relacionamento com o Espírito Santo, é como um selo da redenção. É um selo da redenção. E é o Espírito Santo que nos diz, está chegando a hora, filho. E Pedro vem e diz lá na sua segunda carta, ele diz assim, como quem segura uma pequena candeia no meio da escuridão, até a estrela alva brilhar. É noite, para eu andar nessa estrada da vida, eu preciso muito dessa pequena luz, da palavra, do entendimento, do que eu já tenho. Mas à medida que o dia vai raiando, que o sol vai chegar, a estrela alva anuncia. Então lá atrás da montanha, muito distante, o sol começa a aparecer, então já não é mais escuro, eu posso apagar a minha lamparina, porque agora já tenho, eu estou até vendo um pouquinho da cor dourada, um pouquinho da cor avermelhada do sol, agora começou, a gente vê as nuances, a gente vê os contornos, agora está iluminando, isso é porque o sol está chegando, e ele é o sol da justiça, Jesus é o sol da justiça, e não há como alguém viver nessa terra e não enxergar que Jesus está prestes a vir. E se eu não der atenção ao noivo, ao amigo do noivo, ao Espírito Santo, eu vou me estressar, eu vou me frustrar, eu vou me decepcionar, eu vou continuar lendo essas notícias todas, eu vou pirar, eu vou sucumbir com o que está acontecendo no mundo. Mas se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, se eu sou o tabernáculo dele, eu vou dizer assim, está chegando a hora em que eu vou me encontrar com Jesus. Está chegando a hora em que a igreja vai se encontrar com Jesus. Isso é verdadeiro. Eu vou tomar decisões físicas, terrenas, no meu trabalho, nos meus negócios, no meu trabalho, no meu estudo. Eu vou tomar minhas decisões de resolver minha vida, de pôr no altar meus desafios, porque está chegando a hora. Eu quero estar pronto, que a qualquer momento o noivo vem. É uma mensagem doida, louca, não ouvida nem mesmo nas igrejas, muito mais no mundo secular. Mas ela precisa ecoar nosso coração. Na verdade, ela precisa encher nosso coração e transbordar de nós. Eu quero preparar a minha vida para a consumação da festa de tabernáculos, em que Jesus, o tabernáculo vivo, desce. E eu, que sou membro do corpo de Jesus, tabernáculo vivo, que também sou tabernáculo vivo, é só olhar para corpo, alma e espírito, as três instâncias do tabernáculo, sou eu e você.
eu preciso alinhar minha forma de pensar. Por isso Paulo diz em Romanos 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Operação pessoal, intransferível, absolutamente necessária, vital. Eu vou me transformar, mudando a minha forma de pensar. E então eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fecha os teus olhos, irmão.